Nós vamos conversar agora, a gente vai falar com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Professora, obrigado pela participação aqui conosco no Link News. E eu queria saber de você, após esses episódios lamentáveis durante o final de semana e a reunião no Grupo de Lima, qual o balanço que você tira, principalmente da reunião e das declarações dos líderes de países aqui da América Latina e também de Mike Pence lá dos Estados Unidos? A gente consegue concluir que há duas correntes, mesmo dentro do Grupo de Lima, há duas correntes de pensamento que estão embasadas nas regras de relações internacionais, direito internacional, política internacional. Uma delas é aquela corrente de pensamento que entende que todos os métodos pacíficos para solucionar esse problema entre Brasil e Venezuela, Colômbia e Venezuela, eles já foram esgotados. Todas as conversas, negociações, bloqueios de bens no exterior, retaliação de não remessa de royalties de pagamento que deva chegar na Venezuela, feito pelos importadores de petróleo e outras mercadorias. Quer dizer que todas essas etapas pacíficas para pressionar Maduro a deixar o poder e convocar eleições, até mesmo com a comunidade internacional reconhecendo como um governo autoproclamado de Guaidó, como esse sim o governo legítimo. Então, essa corrente de pensamento vê que todos esses atos pacíficos relacionados à negociação e às retaliações e boicotes, eles já se esgotaram. E quando no direito internacional esses métodos pacíficos de solução de controvérsia, ainda que duros, né, uma retaliação, um bloqueio, não remessa de royalties, são medidas pacíficas, mas duras, porque implicam em perda de divisas que aquele país deveria receber e não recebe, ainda mesmo estando numa situação de tanta pobreza e falta de medicamentos como nós temos lá. Então, uma corrente entende que já se esgotaram esses mecanismos pacíficos, que o fechamento da fronteira com a Colômbia e com o Brasil é uma declaração de guerra, ou seja, nós agora teríamos que partir mesmo para o uso da força e entrar em território venezuelano, seja pela porta do Brasil, seja da Colômbia, seja por ambas as portas, e entrar país adentro e com o nosso exército se associar àquele do Guaidó, que compôs-se de uma parte também do exército venezuelano e também da população, e aí, então, marchar rumo ao Palácio do Maduro e marchando em direção ao Palácio do Maduro, derrubá-lo, tirá-lo do poder e entregá-los às autoridades para que sejam julgados. Então, essa é uma corrente que, digamos, não vê mais alternativas na conversa, na diplomacia e acredita que tenha chegado o momento para a guerra mesmo bilateral ou trilateral, se a Colômbia se envolver também. E um outro lado que nós vimos hoje aflorar com muita desenvoltura, até tendo como líder o nosso vice-presidente Mourão, que diz: não, nós no Brasil ainda acreditamos na conversa, nós não queremos o uso da força, nem mínimo, nem médio, nem maior, não queremos entrar com os nossos soldados em território venezuelano, acreditamos, diz o nosso vice-presidente, ainda na diplomacia, e temos que reforçar essa diplomacia, porque não seria bom para o continente americano uma guerra bilateral ou trilateral envolvendo a Colômbia. Então, essas duas correntes são duas correntes que estão de pensamento que estão de acordo, que vão ao encontro do que manda o direito internacional. Mas o que surpreende, e aí eu respondo mais objetivamente a sua pergunta, é que o Brasil hoje, diferentemente de sexta-feira, o Brasil hoje, então, representado pelo nosso ministro, nosso presidente, né, que foi em missão mesmo de ministro das Relações Exteriores, inclusive, somou os dois cargos, né, vice-presidente e quem fala em nome da diplomacia brasileira, ele nos surpreendeu mudando um pouco aquela atmosfera de sexta-feira que era mais beligerante, de sábado que era mais beligerante, para uma conversa pacífica, dizendo: olha, ainda temos recursos diplomáticos, ainda acreditamos na conversa, não queremos uma guerra regional, vamos trabalhar muito para reconstruir essa paz e fazer com que o país, né, a Venezuela, encontre o seu destino dentro de bases constitucionais, e dentro desse destino está a possibilidade de uma saída de Maduro e convocação de eleições livres. Então, o cenário de hoje é melhor
do que aquele cenário de sexta-feira e mostra que, dentre as duas tendências que eu referi no início da minha fala, o Brasil se encaminhou pela segunda, que é aquela que eu também defendo, tenho defendido, e grande parte dos internacionalistas entendem, que ainda há muito poder de conversação, há muitas saídas para a gente encontrar a paz, trazer a paz, o progresso e a reconstituição desse país que precisa, sem termos que recorrer a uma guerra. Maristela, uma última dúvida em relação, hoje nós acompanhando aí essa reunião que aconteceu com o Grupo de Lima, muito se falava das sanções que podem ser aplicadas à Venezuela. Só que nós temos também um fato muito delicado, porque a partir do momento que a Venezuela é prejudicada por alguma sanção, diretamente esse povo que está lá também sofre. Não é só uma maneira de atingir Maduro, mas tem um reflexo. E por isso que essas medidas precisam ser pensadas com muita cautela para que a situação de quem está lá não fique cada vez pior. Mas é fundamental a sua pergunta e ela resolve tantas outras que talvez os nossos ouvintes tenham, né? Como é possível nós apertarmos mais as sanções e nós podemos, em nível internacional, a comunidade internacional, países onde há dinheiro de venezuelanos depositados ou países cujas suas empresas ou o próprio governo importa petróleo da Venezuela e que nesse momento não está entregando dinheiro para Maduro porque está retalhando, todas essas retaliações que nós vimos até hoje e outras que podemos ainda pôr em vigor até chegarmos a uma guerra, se isso acontecer, elas trazem um enorme prejuízo para a população, que na verdade são os civis, são os inocentes, são os que vão pagar essa conta. Então, eu costumo dizer que nós estamos num momento tão importante das relações Brasil-Venezuela, Venezuela e resto do mundo, que temos que sentar numa mesa de negociação com todos esses players, todos esses interessados, representantes de Maduro, representantes do Brasil, da Colômbia e do resto do mundo, e tirar as crianças da sala para poder tomar, de fato, uma decisão adulta e que, nessa decisão adulta, a gente ponha nos pratos da balança todas as possibilidades. E essas possibilidades, de agora em diante, recrudescer ainda mais o bloqueio, né? Bloqueio aéreo contra a Venezuela, bloqueio naval, bloqueio terrestre, nenhum caminhão de mercadoria que não seja caminhão humanitário, nenhum contrato nós vamos cumprir mais, vamos recolher o dinheiro que eles têm em bancos estrangeiros, vamos segurar as divisas, todas essas retaliações que são legítimas no plano das relações internacionais, elas são ilegítimas e imorais no que diz respeito à sobrevivência dessas pessoas. Então, tudo é muito difícil, tudo é muito delicado agora e qualquer passo que a gente dá tem que ser muito bem pensado. Então, sim, nós temos que continuar com as retaliações, mas estudando-as uma a uma, para que, não obstante a entrada em vigor dessas sanções, as pessoas da Venezuela tenham acesso a medicamento, a alimento, a sobrevida. E, para isso, nós precisamos imediatamente negociar um corredor humanitário. Ainda que não saibamos o que vai acontecer com Maduro, nós temos que, com Maduro, com pessoas de Maduro, conseguir pelo menos a concessão da entrada de um caminhão humanitário e de um caminhão humanitário levando os medicamentos, os mantimentos que eles precisem, organizados esses caminhões humanitários por organizações internacionais como a ONU, como a Organização dos Estados Americanos. Isso daria muita força à formação desse corredor humanitário e no que diz respeito a Maduro, seria difícil Maduro não concordar com isso, não aceitar, porque não seria um caminhão enviado pelos Estados Unidos, ou pelo Brasil, ou pela Colômbia, ou por qualquer outro país que talvez já tenha se manifestado contrário à manutenção de Maduro no poder e ao lado, aceitando, reconhecendo o governo autoproclamado de Guaidó. Quer dizer, uma missão humanitária, neutra e que tenha como foco as pessoas que precisam. Nesse momento, a decisão que nós temos que conseguir obter, a concessão, é a expressão certa no direito internacional, a concessão que nós temos que conseguir de Maduro é pelo menos a entrada desses caminhões organizados pela ONU ou por qualquer outra organização internacional. Depois, sim, nós vamos tratar de outros temas da agenda mais difíceis, mais complicados, mas para isso nós temos tempo e temos diplomacia. Tá certo, professora Maristela. Obrigado pela participação e pelas explicações sobre essa situação tão delicada que a Venezuela vive hoje em dia e, claro, atinge todos os países daqui da América do Sul. Professora Maristela. Obrigada a vocês. Obrigado. Ótima noite, professora. Até mais.